No tema de hoje, nós iremos estudar a respeito da morte. E todas as dúvidas que nós temos sobre esse assunto, nós vamos tentar dirimi-las, tentar esclarecer o tema ao máximo, para que haja conforto e esperança em nosso coração. Pois bem, nós vamos ler alguns textos que vão nos falar sobre o tema da morte. Esse é um tema muito controverso, mesmo na cristandade. Algumas perguntas, tais como: o que acontece quando uma pessoa morre? Para onde ela vai? A consciência após a morte? Estas são perguntas que precisam de respostas e a Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos. Agora, se nós quisermos obter respostas a estas perguntas, o que acontece quando se morre, para onde vai, qual é a sensação, a esperança após a morte, nós temos que perguntar para alguém que já morreu. E a Bíblia nos apresenta alguém que já morreu e tornou a viver e tem todas as respostas. Então vamos perguntar para Cristo essas perguntas. E através de sua palavra, Ele trará para nós a resposta exata, a resposta que é a realidade. E não apenas tradições, mitos, histórias, lendas. Vamos deixar essas coisas de lado e vamos permitir que a Bíblia nos ensine sobre esse tema. A primeira questão que a gente quer abordar tem a ver com a formação da vida. Em Gênesis, capítulo 2, verso 7, no primeiro livro da Bíblia, nós encontramos o processo da criação do ser humano. E para entendermos a morte, nós precisamos entender a vida, porque a morte é o oposto da vida. Agora, o que acontece, ou o que aconteceu, quando Deus deu origem ao ser humano? Em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, a palavra de Deus nos diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Esse texto traz para nós muitas verdades. A primeira delas é que Deus uniu dois elementos para a formação do ser humano. Quais são esses dois elementos que aparecem em Gênesis 2:7? Deus uniu pó da terra, a argila, mais o quê? Fôlego da vida. Ou seja, Deus moldou um boneco de barro que viria a se chamar Adão, e no nariz, nas narinas desse boneco, Deus soprou o fôlego de vida. A vida que há em Deus, Ele colocou nesse boneco de barro. E quando Ele fez isso, o boneco acordou e era o homem. E a Bíblia chama esse homem de alma vivente. Guardem essa informação. O ser humano não tem uma alma. Ele é uma alma. Nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. Porque quando Deus uniu o pó da terra ao fôlego de vida, o resultado foi uma alma vivente. A palavra sinônima, melhor que eu encontro em português, para alma é pessoa. Toda vez que você ler na Bíblia a palavra alma, traduza por pessoa, porque este é o sentido bíblico. Mas pastor, e de onde veio essa ideia então de que nós temos uma alma, ou de que quando a pessoa morre, esta alma sai vagueando por aí? Isso não é Bíblia, isso não é teologia, isto é filosofia. E se nós buscarmos essa ideia na história, nós vamos chegar em um filósofo grego chamado Platão. Platão foi o primeiro a difundir a ideia dicotômica do homem, como tendo uma alma e sendo um corpo. E na visão platônica, o corpo é a prisão da alma. E dentro do corpo está a alma. O corpo é mau, a alma é boa. E a alma tem que se libertar do corpo. Aí vem Hollywood para ajudar nessa ideia platônica e cria vários seriados e filmes, como por exemplo o filme Ghost, O Outro Lado da Vida. Quando ali o homem morre,
e a alma sai do homem. E nós hoje temos uma dificuldade tremenda em entender de que você não tem dentro de si uma alma, você é uma alma. Então, para entendermos a morte, temos que entender a vida. E como que o homem surgiu? Deus uniu dois elementos, o pó da terra e o fôlego de vida, que é o Espírito de Deus que Ele soprou no homem para que esse vivesse. Ou seja, Deus partilhou uma centelha de vida com o homem. Vamos avançar um pouquinho mais em nosso estudo. O que é uma alma vivente? Para confirmar o que eu acabei de dizer, de que nós não temos, mas somos uma alma, dê uma olhadinha no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 4. Página 562 do Antigo Testamento. Página 562 do Antigo Testamento. Pessoal que nos acompanha em casa, pegue sua Bíblia, estude conosco. Vamos ler Ezequiel 18, verso 4, e vamos aprender de que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Essa ideia de que quando alguém morre, algo sai por aí vagando, isto é ilusão, isso é história, isto é tradição, isso não é bíblico. E a palavra de Deus vai deixar isso claro para nós. Olha o que diz Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são o quê? Minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Faz sentido você colocar aqui a palavra pessoa? Eis que todas as pessoas são minhas. Tanto a pessoa do Pai, quanto a pessoa do Filho. A pessoa que pecar, essa morrerá. Então veja, aqui não trata a alma como algo imaterial. Não trata de alma como algo esotérico, como algo não físico. Nada disso. A alma aqui é a pessoa, é o Pai, é o Filho. E ainda diz aqui, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a alma é mortal. Essa história de que a alma é imortal não é bíblica. A alma que pecar, morrerá. A pessoa que pecar, morrerá. Com isso, nós descartamos um monte de falsas ideias por aí de vida após a morte. Quando alguém morre, vai para algum lugar, quer seja céu, quer seja purgatório, nada disso a Bíblia aprova. Ivan. Pastor, quem morre tem lembrança do que fez na terra? Eclesiastes capítulo 9, verso 6. Vamos ler então esse texto? Bem no meio da Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, versículo 6, Ivan. E vamos ver então a sua pergunta. Página 463. Página 463. Você que nos acompanha em casa, eu não sei qual é a paginação da sua Bíblia, mas vamos ler Eclesiastes 9, versos 5 e 6, para respondermos a pergunta do Ivan. E a pergunta dele foi, a pessoa quando morre, ela tem consciência de alguma coisa? Olha o que a Bíblia responde. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos o quê? Não sabem o quê? Coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Verso 6. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não teres parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então a Bíblia começa declarando assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Por que os mortos não sabem coisa alguma? Vá para João, capítulo 11. Vá para o Evangelho de São João, capítulo 11. Dê uma olhadinha no que Jesus falou nesse capítulo. Página 87 do Novo Testamento. Lá no finalzinho da Bíblia. Página 87 do Novo Testamento. João, capítulo 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro fez o quê? Adormeceu, mas eu vou fazer o quê? Despertá-lo. Você pode depois ler com mais tempo esse texto, mas João capítulo 11 registra a história da morte de Lázaro, um dos amigos de Cristo. E alguém trouxe o recado para Jesus. O teu amigo está doente. Jesus demorou em atender o pedido
E quando Jesus foi até a casa de Lázaro, ele já estava morto há 4 dias. E ele usa a expressão aqui: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Foi o próprio Cristo quem comparou a morte a um sono. E o apóstolo Paulo fez a mesma coisa. Em 1 Tessalonicenses 4,16, lá diz de que os que dormem ressuscitarão. E em 1 Coríntios 15, 51 em diante, diz que aqueles que estão dormindo no pó, eles ressuscitarão. Ou seja, biblicamente, a morte é comparada a um sono. Ou seja, você dormiu na noite passada 8 horas, 7 horas, e não viu o tempo passar. Assim acontece, Ivan, com os mortos. Quem morreu há 1000 anos, ele não sabe quanto tempo se passou. Porque o morto não sabe contar tempo. Então a pessoa morre e ela vai, no mesmo instante, ressuscitar. Ou na primeira ressurreição, que é a dos salvos, ou na segunda, que é a dos perdidos. Ademar. Se não existe alma, vida após morte, com referência a um médium, Chico Xavier, o exemplo, só para me matar essa curiosidade. Um homem autor de inúmeros, diversos livros, né? E ele psicografava. E como era aquilo? Não existe alma? Ele não falava, se comunicava com os mortos? Ok. Muito boa a sua pergunta, Ademar. Não só o caso que você mencionou, mas quantos casos nós conhecemos de pessoas que supostamente conversou com quem já morreu? Bom, à luz da palavra de Deus, os mortos não sabem de coisa nenhuma. E nós vamos ver daqui a pouquinho que Deus condena aquele que pretende conversar com os mortos. Agora a pergunta é, se ele não fala com os mortos, se os mortos não têm consciência, quem é que está trazendo toda essa informação? Já lemos em Eclesiastes 9, 5 e 6, de que os mortos não sabem de coisa alguma. Jesus comparou a morte a um sono, ou seja, a inconsciência após a morte. Nós, todavia, devemos ressaltar que nós cremos na vida após a morte. Só que a vida que nós cremos após a morte será dada somente na volta de Cristo. Agora, e uma pessoa assim que ela morre, ou quem já morreu, pode voltar para se comunicar com os vivos? Não. A Bíblia diz que não. Se eles não podem, com quem esses videntes conversam? Vocês se lembram de que quando nós estudamos aqui um tema sobre a queda de Lúcifer, a origem do mal no universo, nós aprendemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, de que Lúcifer, quando foi expulso do céu, ele arrastou a 1/3 dos anjos de Deus? Esses anjos que foram expulsos do céu, nós chamamos hoje de demônios. E eles estão espalhados pela terra. Esses anjos caídos, eles têm toda a informação de qualquer ser humano. Eles sabem detalhes das nossas vidas, porque muitos deles estão aí para investigar a nossa vida, para saber qual é o nosso ponto fraco, para saber em que área eles podem nos atacar. E esses anjos caídos podem trazer para qualquer pessoa uma informação que somente a pessoa saberia. Eles podem. Então, se biblicamente quem morreu não volta, e se a informação que está sendo dada é verídica, só pode haver uma fonte dessa informação. Esses anjos caídos, que estão trazendo essa informação para manter multidões na ignorância do que a Bíblia ensina sobre o tema. O que acontece com a pessoa no momento da morte? Aqui em Gênesis 3,19, leia comigo aí. A pessoa quando morre, o que acontece com ela? Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, o normal é que as pessoas sejam sepultadas. Agora, a Bíblia não diz nada contra a ideia de se cremar uma pessoa, por exemplo. O certo é que o milagre da ressurreição fará toda a recomposição da pessoa que se salvar. Então nós não precisamos estar preocupados com o destino que o corpo terá
uma vez que a ressurreição trará essa pessoa glorificada em perfeito estado. Ok? Um outro detalhe. A palavra de Deus nos diz de que existem pessoas que dizem conversar com os mortos. Eu já antecipei de que os mortos não conversam com quem está vivo. Essa prática não é aprovada na Bíblia, Ademar. E aqui está o texto. Eclesiastes 9, 5 e 6. Nós já lemos dizendo que Deus não aprova o comunicar-se com as pessoas que já morreram. Por que não? Porque essas pessoas não sabem de nada. Elas não têm parte com os viventes. Então vamos adiantar porque esse texto nós já lemos. Eclesiastes 9, 5 e 6. Agora vamos para Deuteronômio 18. Aqui está uma advertência que Deus faz. Deuteronômio 18 está na página 141. Exatamente, página 141, Deuteronômio 18, página 142. Vamos ler os versos 10 em diante. Deuteronômio 18, 10 a 12. Encontraram todos? Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consultem os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é o quê? Abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Deus é muito claro com isso. Não haja no meio do meu povo quem seja agoureiro, quem pratique a magia, quem consulte os mortos, porque estas coisas são abominações ao Senhor. Então, quando uma pessoa morre, ele não vai direto para o céu, porque a salvação só será dada, a recompensa na volta de Cristo. Ele não vai para o inferno, porque não existe inferno na Bíblia. A palavra inferno no Novo Testamento é melhor traduzida como sepultura. Ou seja, a palavra inferno, sepultura, quer dizer o lugar onde os mortos estão até o momento da ressurreição. Também não existe nada de purgatório, um local onde a pessoa expurgue os seus pecados. A ideia de purgatório não é bíblica. Essa é uma ideia da literatura. Quem escreveu um livro sobre isso foi Dante Alighieri, chamado A Divina Comédia. E nesta obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia, ele fala da existência do céu, de um purgatório e do inferno. Mas não existe purgatório na Bíblia. Sim, nessa comédia de Dante Alighieri. Ivan? Pastor, quem morre precisa de vela? Quem morre precisa de? De vela. De vela? Isso. O hábito de se acender vela para quem morre é uma tradição de algumas religiões brasileiras e talvez de outros países, eu não conheço. Mas a Bíblia não orienta nada sobre isso. Não existe um verso da Bíblia dizendo assim, você tem que acender uma vela para quem morre. Não existe isso na Bíblia. Isso é uma tradição que as pessoas seguem. Marcelo? Por que se faz o culto aos mortos, o funeral, quando a pessoa morre? Quando a pessoa morre, a gente faz um culto para se despedir da pessoa, para entregar essa pessoa à terra, à sepultura, e para consolar aqueles que estão vivos. Nós não fazemos uma cerimônia fúnebre para conversar com quem já morreu. A gente faz a cerimônia para confortar, com a esperança da ressurreição, aqueles que ficam e estão sofrendo a dor da perda. É por isso que Paulo, quando escreveu 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16, desde o 14, ele diz assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. E ele começa a falar da ressurreição. Ou seja, as pessoas não devem estar ignorantes com respeito àqueles que morrem, como achando que você nunca mais encontrará a pessoa que partiu. A Bíblia ensina de que aqueles que morreram um dia ressuscitarão. Haverá um reencontro, um glorioso reencontro. E nós devemos nos preparar para encontrar-nos com Cristo
e com os nossos entes queridos que também se prepararam para a volta dele. Gildo. Então percebemos que a manifestação do diabo já em Gênesis e a questão da advertência da consulta aos mortos também é antiga. Não é só dos dias de hoje. É verdade. Nós estamos falando de Moisés, nós estamos falando de mais de 1000 anos antes de Cristo. Então Deus, desde o início, deu essa orientação para o seu povo. Deus não quer que nós fiquemos ignorantes com relação a esse assunto. Um outro detalhe importante. Qual é o plano divino para resolver o problema da morte? Aqui está. As pessoas que nós amamos e partiram, e quantos aqui já tiveram que se despedir de alguém que muito amavam? Quantos aqui já tiveram? Eu acho que todos nós. Você que nos assiste em casa, você deve estar pensando agora numa pessoa que você muito ama e que a morte levou. Uma pessoa que você muito amou e não está mais com você. E é verdade que isso entristece o nosso coração. Mas olha o que Jesus diz para você agora em João capítulo 5, versos 28 e 29. Evangelho de São João, capítulo 5, versos 28 e 29, na página 81 do Novo Testamento. Cristo diz assim para você: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para qual ressurreição? Do juízo. Cristo está falando de duas ressurreições. Todos os que morreram um dia ressuscitarão. Todos. Quem se preparou para a volta de Cristo vai ressuscitar na volta dele para receber a vida eterna. Quem não se preparou vai ressuscitar 1000 anos depois da volta dele. É o que ensina Apocalipse 20, versículo 4. Então estas duas ressurreições de João 5, 28 e 29 estão separadas na história por um período de 1000 anos. A ressurreição dos salvos na volta de Cristo e a ressurreição dos perdidos 1000 anos depois da volta de Cristo. Lilian. Pastor, eu já ouvi algumas pregações falando que muitos, os escolhidos, eles não morrerão, eles não sofrerão a primeira morte. Isso é bíblico? Bíblico. O apóstolo Paulo achava que ele estaria entre os vivos na volta de Cristo. Ele até diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, em 1 Tessalonicenses 4,17. Ou seja, quem ficar vivo até a volta de Cristo não provará a morte. Nós podemos ser chamados à sepultura a qualquer momento, mas se Deus nos conservar com vida até o dia da volta de Cristo, nós não vamos provar a morte, nem mesmo a primeira, quanto mais a segunda, que é eterna. E a Bíblia, ela traz algum indício de quem serão esses que permanecerão vivos? Sim. A Bíblia diz, não de quem permanecerá vivo, nós não sabemos quem permanecerá, mas os que estiveram vivos e não passarão pela morte são os fiéis de Deus, aqueles a quem Deus escolheu e aceitaram a escolha. São aqueles que obedeceram a palavra de Deus. Então, os fiéis que ficarem vivos até a volta de Cristo, eles não passarão pela morte. O que vai distinguir os salvos dos perdidos é a fidelidade ao livro de Deus, aos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Um outro detalhe, sim. Pastor, Marie. A minha pergunta talvez foge um pouquinho do que está sendo colocado, mas está nesse contexto. O que o pastor poderia dizer para as pessoas que vão ao cemitério, rezar, orar pelas pessoas que já morreram? Porque ainda existe sepultamento, agora que está começando o crematório, né? O que o pastor poderia dizer para a gente, para esse grupo e para as pessoas que estão em casa? Quando nós perdemos alguém que nós amamos, nós temos o hábito de ir ao cemitério visitar a sepultura, cuidar da sepultura, para que ela esteja sempre limpa. Isso é um zelo que nós temos pela pessoa, mesmo depois de morta. Não há nenhum problema nisso. Um detalhe que você mencionou.
Agora, orar para quem já morreu, não devemos. Por quê? Porque quando alguém morre, o seu caso já está decidido, ou para a salvação ou para a perdição. Uma oração minha não pode alcançar uma pessoa que já morreu. Eu tenho que orar pelas pessoas enquanto elas estão vivas. Porque quem está morto está inconsciente e não é beneficiado por uma oração que eu faça. Essa doutrina da morte é tão confusa nas religiões, porque o diabo não quer que o seu coração se enche de esperança. O diabo não quer que você se prepare para o céu. O mesmo acontece conosco. Quando é que nós iremos morrer? Fernando, quem aqui pode dizer o dia da sua morte? Ademar, nós podemos dizer o dia da nossa morte? Por que o diabo guarda esse assunto e impede que a verdade venha à tona? Porque se nós não nos preocupamos com a morte, nós não fazemos o devido preparo. Agora, se a morte nos surpreender e nós não estivermos com a nossa vida em conformidade com a vontade de Deus, não haverá esperança alguma de salvação. Não é só a brevidade da volta de Cristo que deve me levar a uma decisão por Ele e a um preparo. É o fato inesperado da morte. Nós não sabemos quanto tempo ficaremos vivos sobre essa terra. Na primeira edição desse programa, eu falei de minha família com orgulho. E eu nunca imaginaria de que no mesmo sábado que o programa sobre a morte foi ao ar na TV, foi o sábado que eu estava sepultando meu irmão. Justamente quando a lição da morte foi ao ar, eu estava sepultando um irmão querido. Naquela ocasião, eu pude dizer para os presentes, e quero dizer para vocês aqui, a morte não é o fim. Mas para aqueles que não estão se preparando, significa o selamento para a perdição. Eu e você não temos tempo a perder. Eu quero orar por vocês agora e por todos que estão em casa, para que nós encaremos a religião e a Bíblia com seriedade, que não brinquemos com as coisas sagradas, que as verdades que estamos aprendendo aqui coloquemos em prática, porque se a morte nos chamar, ou se Cristo voltar e nós brincamos de religião, nós poderemos passar não só pela primeira morte, mas pela morte eterna. Mas a nossa esperança, ela se centraliza neste momento em que Jesus voltará e os mortos em Cristo ressuscitarão. As famílias serão integradas mais uma vez e nós nunca mais nos separaremos. Essa é a esperança que eu carrego em meu coração. E eu quero convidar você para carregá-la também.